Bora lá, galera, mais um dia aqui se iniciando, né, normalmente. Como eu tinha falado pra vocês há uns dias atrás, o ambiente aqui é muito dinâmico, o operacional sempre é muito dinâmico, né, a gente tem que entender isso, todas as operações é dinâmico, eu creio. Então, foi que dia, Jojo? Por volta de terça, quarta-feira, há menos de uma semana atrás eu comecei esse vídeo aqui falando que a gente ia mudar o layout, a gente tinha pensado de uma forma diferente. Só que aí quando a gente chegou aqui, a gente viu que não era aquilo que dá certo. Então, nem sempre que é pensado é o que dá certo. Então a gente voltou repensou tudinho a estratégia e a gente já mudou o layout. A gente já fez uma alteração aqui, a gente mudou tanto o estoque, mudou as mesas de separação, mudou o jeito que a nossa produção trabalha, muito para fazer um fluxo contínuo, para ter um processo fluido. A gente não estava sentindo que estava rodando realmente ali redondinho, estava bem quadrado os processos, a produção estava se perdendo um pouco, a nossa operação estava se perdendo muito mais ainda, estava acontecendo muito mais erro, e aí a gente chegava, travava lá na gestão da qualidade ali nossa ali, e aí a gente estava retornando muito pedido aqui errado, e a gente estava, querendo ou não, perdendo tempo com isso, né? O erro, ele perde o tempo do meu separador, que separou errado, do meu operador, que operou errado, o meu tempo de ter que resolver os processos errados ali. Então a gente viu que realmente é assim que vai funcionar as coisas agora, e até então a gente tá sentindo que tá dando um corpo melhor para nossa estrutura. Tá? Aqui os processos tá fluindo mais, tá um pouco melhor, até ver assim, sabe, visualmente, a gente sente que tá mais limpo o ambiente, parece que aumentou o galpão, só de ter mudado pequenos detalhes, tá? Mas hoje eu tô aqui não só para mostrar isso, para falar um pouco sobre as máquinas também. Muito se fala aqui, referente a Fiber, CO2, mas eu mesmo, antes de trabalhar com isso aqui, eu não sabia o que era Fiber CO2, você sabe, Jojo? Você não... Vai aprender hoje, certo? Então vamos lá. Tem uma pequena diferença que muda tudo nas duas máquinas, Fiber e CO2. Ambas trabalham com laser, mas aí aqui a gente costuma falar que uma é o laser quente e a outra não, a outra é o laser frio, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui qual a diferença das duas na prática, com dois materiais iguais, um sendo o abridor padrão que a gente tem no nosso site ou no nosso Mercado Livre lá, bora lá comprar, ou a garrafa squeeze de 650 ml, uma metal e uma de madeira. Aí a gente vai ver a diferença das duas e aí eu vou explicando no meio do processo o que acontece de diferente, o arrefecimento que ela causa, o calor, o laser frio, e aí vocês vão entender melhor, fechou? Bora, pessoal, vamos lá. Para explicar para vocês mais ou menos a diferença, a gente pegou aqui, igual eu falei um pouco antes aí, a gente pegou um abridor de madeira e a gente pegou uma garrafa de metal. E a gente vai mostrar para vocês na prática o que é a diferença realmente das duas máquinas, e eu vou entrar em detalhe conforme o tempo, tá? Aqui eu já fiz uma arte, já coloquei os parâmetros, que se vocês quiserem saber os parâmetros, como funciona, eu explico em outro vídeo, tá? Aí é só você comentar abaixo aí. Aqui eu já fiz a arte, Jojo, chega aqui, mais próximo. Eu vou pisar nessa arte, certo? Pisar, o que significa pisar? Eu vou dar início, dar start na máquina. Dei start, o laser tá passando. Tá vendo que ele nem queima? Ele só tá passando, ele não queimou. Por que ele não queima? Para queimar a madeira, para queimar o papelão, o MDF, que sejam em si materiais recicláveis, que sejam mais naturais, é preciso uma fonte de energia que seja feita pelo gás, a queima de um gás. Então por isso que a gente fala que é o laser quente, CO2, daí já vem o nome da máquina, é a CO2. Ela tem a queima de um gás dentro do tubo dela aqui. A diferença dessa máquina é que ela é de fibra óptica, então o tubo dela é de vidro, então tem algumas modificações. Agora eu vou mostrar para vocês no metal, ela é específica para esse material, certo? E eu vou mexer no ponto focal dessa máquina, tá? E aí o que seria o ponto focal da máquina? O ponto focal da máquina nada mais é do que assim, imagina aquela lupa que a gente usava antigamente, que você pegava aquele reflexo do sol e tinha aquele pontinho bem fininho, quando chegava naquele ponto, aí começava a queimar. É a mesma coisa, ela tem um ponto focal, todas as máquinas. Quando chega no foco da máquina, na altura, na distância certinha dela, aí ela começa a fazer a queima, o arrefecimento exato. Então lembra que eu passei aqui e não aconteceu nada, ó, pode ver que tá limpo. Agora não vou mexer em nada, só mexer no ponto focal dela e vou alterar a arte aqui. Aí aqui para operar a gente usa máscara, a gente usa... Certo? Vamos dar mais um exemplo? Vou dar uma rodadinha nela aqui, ó, com máscara, com óculos, porque o laser, querendo ou não, ele afeta a sua visão, ele tem um arrefecimento da tinta, então como exige a queima aqui, a fumaça vem, eu posso inalar essa fumaça, eu posso inalar a tinta e pode me fazer muito mal.
Então vou dar outro exemplo aqui, ó. Olha a diferença, Jojo. Incrível, incrível. É bem autoexplicativo. E aí agora, como a gente fez esse teste aqui, eu vou dar esse mesmo teste na máquina CO2. Então assim, a CO2 ela também vai queimar, ela vai causar o arrefecimento, mas de forma diferente. Se você notar, Jojo, aqui ficou bem branquinho, tá vendo? Ficou bem clarinho, eu cheguei no foco 100% da máquina. Agora, no ato que eu jogar na CO2, ela vai queimar, porque ela é um laser quente. Imagina que eu tô jogando uma rajada de fogo, ela vai queimar, mas não vai ter esse mesmo resultado, tá? Vamos lá para isso, porque o tipo de material dessa máquina aqui, ele não precisa de um material que ele exija um laser quente, não exija uma camada de fogo, um tiro de fogo, vamos dizer assim. Então aqui, como é uma fibra óptica, ele tem um laser mais frio, vamos dizer assim. Então ele só realmente remove a tinta, ele não queima o metal, ele não queima o inox, ele não queima o ferro. Se queimar é porque você usou alguma configuração, algum parâmetro errado, que seja de frequência, de força, de velocidade. E aí você vai ajustando conforme o tempo, conforme a sua experiência, tá? Aí agora a gente vai fazer esse mesmo teste na CO2 lá. Bora lá comigo. Agora voltando aqui para CO2, como eu falei, laser quente. Então, o mesmo teste que a gente fez lá, a gente vai fazer aqui, tá? Para vocês verem a diferença. Então aqui, ó, já coloquei a arte, já fiz as configurações necessárias. E aí eu vou pisar aqui, Jojo. Vai fazer bastante fumaça, hein, tropa? Pra vocês verem a diferença. Então, tava com máscara aqui. A diferença é a queimatura porque laser quente, a gás. Então, na hora que o gás ele encontra aqui a cabeça da máquina, o arrefecimento da máquina, ele vira praticamente um laser de fogo. Então, realmente ele queima a madeira, ele queima o MDF, ele queima, ele corta acrílico, ele é usado bastante para corte, essa máquina, corte de acrílico, corte de madeira, corte de MDF, corte de compensado, todos esses produtos são desse modelo aí. E agora eu vou fazer o teste com a garrafa. Vamos lá. Vamos ver a diferença de personalização, mesma configuração, vamos mudar o ponto focal da máquina. Cheguei no ponto focal da máquina. Olha a diferença. Em vez dela remover a tinta, ela queima. Então realmente a gente entende ali, ó, tá vendo? Que é mais ou menos um fogo realmente que acontece nela. Vendo essa passada dela? Bonitinho. Fica o laser bonito. Só que ela não remove. Ela queima, ela tosta. Isso, ela tosta. A diferença daquela é que ela só bate e sai, então ela tem a saída do laser. Essa daqui ela bate e fica. Olha o comparativo, vamos lá. Fiber, CO2. Aqui é a fibra, aqui é a gás. Certo? Bom, acabei de mostrar para vocês aqui a diferença de uma máquina para outra, bem básico. E aí, se vocês quiserem saber mais, curte, compartilha, segue a gente, comenta aí as dúvidas que vocês têm realmente sobre as máquinas. E aí a gente vai mandando mais vídeo para vocês aí conforme as dúvidas for chegando. Fechou? Acompanha nós. Olha, ativa o sininho que é importante, toda vez que a gente postar vai mostrar pra você lá a notificação, fechou? E é isso, bora que bora, certo? Bora aprender, bora ganhar a vida, e é isso, bora que bora!